Caras irmãs, caros irmãos, que a paz de Jesus continue no lar de cada um de nós. E hoje nós queríamos tratar desse tema, que foi um dos ensinamentos de Jesus, que Mateus registrou lá no início do capítulo 7, lembrando que o capítulo 7 de Mateus ainda está nos relatando o Sermão do Monte. E dentro desse sermão, várias considerações são feitas por Jesus. Nós vamos citar uma delas, que, como já foi dito, trata da porta estreita. Então Jesus se dirige àquela multidão que o ouvia, dizendo o seguinte: entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e muitos entram nela. A porta da vida é estreita, o caminho que a ela conduz é apertado, e poucos são os que acertam entrar nela. Esse mesmo tema vai ser abordado no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando então os Espíritos nos dão explicação sobre essa porta estreita. E eles dizem no item 5 que a porta da perdição é a porta larga. Por quê? Porque essa porta representa as más paixões, que para nós ainda são numerosas. E representa também o caminho do mal, que é muito frequentado por muitos de nós. Então os Espíritos nos dizem que a porta da salvação, e aqui a salvação no sentido de nós garantirmos uma vida futura melhor, é a porta estreita. Porque essa porta estreita, ela exige grandes esforços. E esses esforços devem ser empregados no sentido de vencer as nossas próprias más tendências. Então nós gostaríamos de aqui dar uma interpretação nossa de que a porta larga é aquela porta dos nossos desejos. É quando nós damos vazão àquilo que desejamos fazer. E a porta estreita é a porta do dever. É a porta em que está representado pelos sacrifícios que nós devemos fazer nessa encarnação. E como eu gosto muito de exemplificar aquilo que nós abordamos sempre no nosso estudo, eu também hoje vou tomar dois exemplos históricos, eu diria, que representam aquele que tomou a porta larga, porque se preocupou em realizar em vida todos os seus desejos. E nesse caso eu estou falando do quinto imperador de Roma, na Roma antiga, que é Nero, conhecido de todos nós, que iniciou as perseguições do Estado romano aos cristãos, lembrando que até então as perseguições aos cristãos eram feitas pelo povo judeu e não pelos romanos. Quem inicia essas perseguições aos cristãos por meio do Estado romano é Nero. E depois eu vou falar de uma mulher simples que acaba sendo vítima e perecendo em função exatamente dessa perseguição que Nero impõe aos cristãos. Mas para nós entender um pouquinho melhor a história de Nero, eu vou me permitir começar o nosso estudo um pouquinho mais para trás, mais especificamente aproximadamente 500 anos antes de Cristo estar conosco, do seu nascimento, que é quando nós estamos nos primórdios da formação desse Estado romano. E duas famílias são proeminentes nesse início da Roma Antiga. Famílias essas que eram chamadas de famílias patrícias. E por que patrícias? Porque elas pertenciam às famílias nobres de Roma, ou seja, as pessoas que compunham essas famílias
tinham títulos que os colocavam numa posição privilegiada em relação aos demais. E essas famílias eram a família Cláudia e a família Júlia. Nós poderíamos assim, interpretando os dois nomes, imaginar que esses eram nomes de, no caso, mulheres, né? Mas na verdade esses dois nomes representavam o que para nós hoje são sobrenomes. Então, Cláudia era um sobrenome de todos os familiares que eram dessa família, assim como Júlia era um sobrenome de todos aqueles que vinham a formar essa família, cujos representantes já subiram ao poder em Roma aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Ao longo da história desse povo romano, essas duas famílias se uniram, ou seja, houve aqui um casamento entre algumas pessoas que pertenciam à família Cláudia e à família Júlia, e essa união deu origem ao que nós vamos conhecer como dinastia Júlio-Claudiana, que nós vamos ver representado na figura de Júlio César, que para nós lembrarmos não foi imperador de Roma, foi na verdade um grande general, que ostentou inclusive o título de ditador, mas que manteve ainda o Senado, porque a essa época Roma era uma república e não um império, né? Foi seu sucessor, Augusto, aquele que foi o primeiro imperador romano após a morte de Júlio César. E os 5 primeiros imperadores que Roma teve, a começar então com Augusto, que na verdade chamava-se Júlio César Otaviano Augusto, eles são dessa dinastia Cláudio-Juliana, né? E cumpre aqui nós também, ou Júlio-Claudiana, nós registrar que esse primeiro imperador, Caio Otávio, que depois usou o título de Caio Júlio César Otaviano Augusto, ele vai fazer o seu reinado de 27 anos antes de Cristo a 14 anos depois de Cristo. Ou seja, ele foi imperador 41 anos. E Jesus nasceu à época que ele era imperador. Então, quando nós retomamos a história do nascimento de Jesus, o imperador era exatamente Augusto. E um registro que todos os historiadores fazem, que à época de Augusto houve muita paz em Roma. Nós acreditamos que essa paz não era pelos feitos de Augusto, era exatamente pela vinda do Messias, né? Toda a escritura, ela fala de um Messias que viria num tempo de paz. E essa paz, ela foi realmente comprovada por todos os historiadores, porque esses 41 anos em que o imperador foi Augusto, é considerada a época em que esse povo viveu numa paz, e como eles dominavam o mundo, de uma certa forma o mundo civilizado viveu uma paz que foi prometida nas escrituras que haveria ao tempo do Messias. Então nós temos aí Júlio César, né, que foi um general, não foi um imperador. Depois então nós temos Augusto, né, a mãe de Augusto era irmã de Júlio César, e por isso, por ele ser seu sobrinho, ele foi escolhido por Júlio César para ser o seu sucessor, embora ele desconhecesse se Augusto ia ser um imperador. Seguiram-se a ele Tibério, né? Tibério era filho de Lívia Drusília, e ela, por conseguinte, foi casada com Augusto. Então, embora Tibério não fosse filho de Augusto, ele era filho de Lívia, que foi mulher de Augusto. E, portanto, sucedeu aí a Augusto por escolha de Augusto, né? Ele, vamos dizer assim, adotou Tibério e treinou para ele ser o próximo César. Depois nós temos Calígula, né, que é conhecido por ser um homem pervertido, que será neto, bisneto, na verdade, de Augusto. A sua mãe era neta de Augusto. E aí Calígula tinha uma irmã que nos interessa, que é a Agripina, que vai ser a mãe de Nero. E Calígula perseguiu toda a família, porque ele tinha muito medo de perder o trono. Então todo mundo que tinha possibilidade de suceder ele no trono, que estava na linha de sucessão, ele ou perseguia ou matava. E é assim também então que ele acaba com boa parte da família. Então quando ele foi morto, né, porque ele foi morto,
só existia um adulto na família dessa dinastia que poderia substituí-lo, que era Cláudio. O resto de toda a família que era dessa dinastia, eles eram crianças. Então ele foi escolhido pela guarda pretoriana, que foi quem de fato matou Calígula, para suceder Calígula no trono. E é esse Cláudio aí que, embora ele tivesse filhos, ele vai acabar sendo seduzido por Agripina, que é a mãe de Nero. Nero já era nascido, portanto, Nero é filho de Agripina, mas não é filho de Cláudio. E ele sendo filho da Agripina, que é a Agripina jovem, ele é, por conseguinte, trineto, né, de Augusto. Então, na verdade, ele quando nasce, ele não tem nenhuma possibilidade de ser César. E ele não é educado para ser César. Mas a sua mãe, que tinha muita ambição, ela, tendo ficado viúva, porque o pai de Nero, ele faleceu quando ele tinha apenas 2 anos, né? Ela então, que teve 4 casamentos, e suspeita-se que pelo menos 2 maridos que ela teve depois do Quineu, foi ela mesma que assassinou, ela então se aproxima de Cláudio e conquista Cláudio. E Cláudio já tinha sido casado também 3 vezes. Então, novamente eu digo, ele tinha filhos que poderiam sucedê-lo. Mas Agripina convence ele a adotar Nero e tornar Nero seu sucessor. Obviamente que um dos motivos que ela usou foi exatamente argumentar que Nero era trineto de Augusto. Então ele tinha o sangue para sucedê-lo. Embora também os descendentes de Cláudio, como o exemplo de Britânio, que era seu filho mais velho, também poderiam sucedê-lo, porque eles também eram sobrinho bisneto de Augusto. Mas ela convenceu a fazer Nero, que era mais velho que Britânio, o primeiro da linha de sucessão. Então, quando Cláudio morreu, assim ocorreu, Nero sucedeu. Nós destacaríamos aqui que muitos historiadores dizem que quem planejou e executou a morte de Cláudio foi a própria Agripina, mãe de Nero. Então vocês vejam que ela, sendo irmã de Calígula, né, nós sabemos que alguns historiadores argumentam que Calígula obrigou suas irmãs a serem suas amantes. Depois ela é apontada como possível assassina do Cláudio, que era o César, que foi envenenado, né, numa refeição que ele foi servido com cogumelos. E aí então foi esta mulher que educou Nero, que não foi educado para ser César. Na verdade, o que ele queria era ser um artista. Então aí começa a história de Nero, porque ele torna-se procônsul aos 14 anos, e aí quando morre o imperador ele tem 17 anos e assume como César. E como ele se preocupava mais com as artes, o canto, o teatro e os jogos, a gente vai perceber que na personalidade dele, a preocupação e o desejo de Nero é a atenção, é a plateia. Porque muitos historiadores irão dizer que ele não queria ser um imperador, ele queria ser um artista amado. E nesse desejo de ter a atenção das pessoas, a primeira pessoa que se coloca impedindo que ele fosse aquele que mais aparecia é sua própria mãe. E aí, como a sua mãe, então, Agripina, passa a atrapalhá-lo dele aparecer mais que ela, ele se afasta dela. E a Agripina, então, numa jogada política, começa a apoiar o britânico, que era o filho de Cláudio, para que ele, então, se tornasse César, traindo o próprio filho. Então, a primeira providência de Nero, a primeira coisa que vai chamar a atenção desse desejo de Nero por atenção é que ele, quando o Britânio alcança a sua maioridade, 14 anos, na mesma festa que comemorava isso, o Britânio morre envenenado. E acredita-se que provavelmente foi Nero que envenenou ele para que não tivesse mais o risco da sucessão por Britânio. E logo em seguida ele casou com Cláudia Otávia, que na verdade era sua irmã de criação, filha legítima de Cláudio e irmã de Britânio.
Então veja a preocupação dele de tornar-se peça central e o centro das atenções. Depois ele tentou matar a própria mãe. Ele preparou um barco em que ela fez uma viagem pela Baía de Nápoles para participar da festa de Minerva, e ele preparou esse barco para que um acidente viesse a vitimá-la. Não vitimou. Ela, na verdade, machucou um ombro, nadou até a praia e sobreviveu. Então ele encarregou o Anicetus para que ele fosse lá e acabasse o serviço acusando ela de traição, porque ela mandou um mensageiro avisar-lhe do acidente, porque ela sabia que era ele que tinha tentado fazer aquilo. Então, para que ele fosse iludido de que ela não entendeu que foi ele que mandou matar, ela mandou um mensageiro. Ele acusa o mensageiro de tentar matá-lo em nome da própria mãe, e aí ele tem os motivos para poder cometer o assassinato de Agripina. Muito bem. O Nero, ele então, casado agora com a Cláudia Otávia, ele torna-se amante de Pompeia Sabina. Para isso ele elimina o marido dela, que foi um comandante da guarda pretoriana por 10 anos do governo de Cláudia, e quando ele se apaixona por ele, pela esposa dele, né, que é o Rufo Crispino, ele manda matá-lo para que ele possa se casar então com a sua amante. Mas ele acabou divorciando-se de Cláudia Otávia depois. Ela foi acusada de infertilidade, e como ele já tinha amante, que era Pompeia Sabina, ele então exila a Cláudia Otávia e casa-se com a amante, que era ex-esposa então desse comandante pretoriano. Acontece que o povo não aceita isso, né? Não aceita o imperador deixar Cláudia Otávia, que era muito amada e que era uma nobre, para se casar com uma mulher que não era da nobreza, né? E que os comentários já existiam de que ele então já era amante dela. Ele então toma uma decisão radical, manda decapitar a ex-esposa e dá de presente para sua amante a cabeça da esposa. Então nós começamos a perceber aqui que ele sai da preocupação de tornar-se peça central de atenção e começa realmente a ser envolvido pelos seus desejos numa insanidade total, né? Posteriormente ele vai matar então a segunda esposa, né, a Pompeia Sabina, numa discussão que eles tiveram quando ela estava grávida, e ele acaba matando ela a pontapés, ela e o filho dele que estava no ventre dela. Então ele casa-se com Messalina, que também era casada com um cônsul, amigo seu, e como ele toma ela por amante e depois deseja casar-se com ela, porque ele está sem esposa, ele obriga esse cônsul a se matar, para que ele pudesse, então, ficar com ela como esposa. Nero ainda se casou com 2 homens. O primeiro, um adolescente, que ele achava muito parecido com Pompeia Sabina, e ele então mandou que retirassem dele os órgãos genitais, e obrigou que ele começasse a se vestir somente como imperatriz, para que vivesse com ele. E também casou com um escravo. E nesse caso, quando ele casou-se como escravo, ele tomou o escravo como marido, e ele era a noiva do casamento, que foi feito inclusive pelo chefe da guarda pretoriana. Então aí nós começamos a perceber o quanto de não lúcido ele começa a se portar em função desse desejo de sempre aparecer, né, de ter plateia. E ele era totalmente intolerante com o cristianismo, né? Ele considerava uma religião supersticiosa, ameaçadora, né? E ele perseguia os cristãos e até torturava os cristãos, né? Aqui um raciocínio nosso é que talvez ele visse Jesus Cristo como alguém que aparecia mais que ele, que tinha mais plateia que ele, né? Talvez na sua mente doentia, ele, que se considerava sempre um ator, ele considerasse que Jesus era um ator que fazia mais sucesso que ele, né? Então ele perseguia os cristãos. Outra coisa que ele gostava de promover era espetáculos no circo. E esses espetáculos, que começaram com feras, né, se devorando,
passaram aos gladiadores, depois os gladiadores passaram a combater até a morte, depois os gladiadores enfrentavam as feras até a morte. E quando começou a reduzir o número de feras e gladiadores que poderiam vir a morrer no circo, ele começou a sacrificar primeiro escravos e depois os próprios cristãos, né? Então os cristãos sofriam todo tipo de morte violenta por determinação dele. Em 64 houve um incêndio muito grande em Roma. Ele afetou 10 dos 14 distritos que haviam na cidade. E nos distritos não atingidos viviam exatamente os judeus. Então, os historiadores dizem que provavelmente esse incêndio foi começado em um depósito de material inflamável que tinha no circo, né? E alguns historiadores concordam que, na verdade, esse incêndio foi provocado sob ordens de Nero, que queria construir um palácio muito maior do que ele tinha, e para isso ele precisava que lá não tivesse o casario decadente, né? Roma era construída de madeira, as casas eram um casario de madeira bastante decadente, né? Com muitos anos as mansões, né? Então, nesse episódio, né, ele não estava em Roma, ele vem para Roma, ele abre o palácio para aqueles que estavam desabrigados, mas mesmo durante o incêndio, que durou 6 dias e depois voltou novamente o fogo a tomar a cidade, e durou mais 3 dias, então foram ao todo 9 dias, ele já mostrava as plantas do palácio para as pessoas que conversavam com ele. Então, isso reforçou a teoria de que provavelmente ele foi quem iniciou o incêndio. Mas os romanos foram tomados de um ódio, né? Eles queriam alguém para culpar. E aí o que ele pensou? Ele pensou exatamente em culpar os cristãos, que ele já não gostava. Então aí começou-se a intensificar as perseguições aos cristãos, com mortes mais violentas ainda, né? Açoitamentos, os açoites tinham peças de metal incluídas nas tiras de couro, né, para que realmente rasgasse a carne. Ele começou a usar cristãos passando neles uma substância que chama-se alcatrão, que é semelhante a uma resina escura, que é altamente combustível, que ela é fabricada a partir do carvão vegetal. E aí ele espetava os cristãos em postes e botava fogo de noite como se eles fossem velas, né? Ele fazia inclusive isso no jardim dele quando ele estava com insônia. Ele fazia providenciar essas tochas humanas com cristãos vivos, né? Para que ele se deliciasse com o espetáculo. E foi exatamente nesse reinado de Nero que também perece Pedro, né? Que foi condenado em Roma, e também Paulo de Tarso, né? Que também foi condenado por ordem de Nero. Só que o Nero acabou conquistando muitos inimigos, especialmente porque ele se afastou mais de ano de Roma para ir à Grécia, onde ele participou dos jogos, né, gregos, que é hoje as nossas Olimpíadas, e o número de prêmios, inclusive, que ele ganhou, teria que ele ganhar 5 prêmios, 5 competições por dia para que ele conseguisse ganhar tudo que ele ganha de prêmio, né? Claro que os gregos só queriam que ele não cobrasse impostos da Grécia, né? Então, na verdade, ele não ganhou nada, né? Eles só davam o prêmio para ele mesmo que ele não competisse. E com essa quantidade de inimigos, ele acabou, então, sendo condenado pelo Senado e deposto pelo Senado. A própria guarda pretoriana, que fazia a segurança de César, abandonou ele. E ele, então, achou por bem se matar para que ele não fosse punido pelos outros. Mas nem isso ele teve coragem e acabou pedindo para que um escravo lhe tirasse a vida. No mesmo ano, 2 meses depois que ele suicidou-se ou pediu para um escravo cometer o homicídio, acontece uma perseguição que levou mais ou menos 500 cristãos à morte. Vejam que até ali o número de cristãos executados por ordem de Nero é estimado de 200 mil a 300 mil cristãos que morreram por ordem de Nero. Então 500 cristãos não era um número expressivo, embora seja, né, perto do que ele já tinha cometido de barbaridades.
E dentre esses cristãos, no ano então de 68, né, em agosto, alguns deles foram levados ao circo para serem queimados vivos, né, que era um dos procedimentos que ele usava, né? E entre eles estava uma velha discípula do Senhor, que é Joana, que nos interessa como uma pessoa que optou pela porta estreita. Então essa discípula, ela soube que estaria em Roma Paulo de Tarso e Pedro, né? Ela soube que haveria uma reunião de discípulos de Jesus, né, onde havia uma pregação, e ela compareceu com seu filho. Então lá eles foram presos, e ela então foi levada para a prisão, e naquele dia ela foi atada num poste junto com o filho, e enquanto eles preparavam as lenhas, né, que eram colocadas para queimar eles então, diante daquele povo que vibrava pela execução, eles então pediam àqueles que estavam prestes a ser executados que eles negassem Jesus, né? Então eles diziam abjura, né? Que era negar a Jesus, que era dizer que eles não acreditavam mais em Jesus, e aí eles tinham que fazer uma reverência a um Deus que era adorado, né, pelos romanos, que tinham esse hábito de fazer sacrifício para os deuses, como Minerva, né, por exemplo, ou como Apolo. Então a história que é contada por Humberto de Campos no livro Boa Nova diz que o filho desta senhora, né, que estava ali prestes a ser queimada, que não reclamava de nada, né, que não tinha uma palavra de negação, que embora fosse chicoteada com açoite, não se revoltava, ela ouve o filho dizer para ela: repudia, minha mãe, repudia Jesus, né? Nega Jesus. Não vê que não há mais o que fazer, pelo menos por mim, para livrar eu desse sacrifício, nega Jesus. E aí então ela, vendo o filho pedir por aquilo, ela começa a chorar, né? Porque aquilo que o filho lhes pede é muito caro para ela. Então ela começa a pensar em toda a sua vida, né? O filho pedindo que ela se curve, né? Faça uma oferenda a Júpiter Capitolino, e ela então começa a recuperar toda a memória da sua vida. E ela é retratada nos evangelhos. Por exemplo, Lucas vai falar, lá no seu capítulo 8, né, que Jesus, andando de cidade em cidade, além dos 12 que iam com eles, que eram os apóstolos, né, também o seguiam algumas mulheres. Então, algumas que haviam sido curadas, como é o caso de Maria Madalena, né, e aí ele cita outras, onde ele cita Joana, que era mulher de Cusa. Então, Joana de Cusa. E também ela será citada, né, quando Lucas faz referência à visita que as mulheres fizeram quando foram embalsamar o corpo de Jesus. Então ele vai dizer que lá foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né, e também Joana de Cusa, que como elas viram que Jesus foi sepultado, né, naquele sepulcro que foi cedido por José de Arimateia, que era um romano, ele foi sepultado somente com lençol. Então elas foram lá embalsamar o corpo de Jesus, né, levaram aromas e bálsamos, e quando eles chegaram lá, a gente sabe que eles não encontraram nada, né, porque o corpo de Jesus não estava lá, né. Então Lucas, né, vai dizer que, exceto Maria Madalena, as outras voltam para contar aos apóstolos, né, que o corpo de Jesus não estava mais sepultado. E a gente sabe que fica Maria Madalena, que então tem aquele encontro magnífico com Jesus ressuscitado, né. E essa mulher, então, nesse momento em que seu filho pede para ela negar, lembrando-se exatamente da sua vida, né, ela começa a lembrar que ela teve um lar risonho, festivo, teve muitas horas de ventura, né? Embora tenha tido muitos desgostos domésticos, especialmente com esposas, né? Teve as emoções de mãe, né? E depois o fracasso do esposo, a viuvez. E aí então nós começamos a entender a história dessa mulher,
que, como eu disse, acompanhava Jesus nas peregrinações. E o que levou ela a isso é que ela, sendo casada com Cusa, né? Cusa era um intendente, então era espécie de um subgovernador nessa cidade de Cafarnaum, já que Antipas era governador da Galileia e da Pérea. Ele então era uma espécie de um prefeito de Cafarnaum, né? Sob as ordens de Antipas. E por ocupar essa posição, então ele conseguia dar à família uma vida bem abastada, né? Então, em Cafarnaum, a posição de Joana de Cusa era uma posição bastante interessante. Mas como ele era um homem de gênio difícil de tratar, um homem que vivia um pouco adulando os judeus, né? Porque ele era judeu também, e um pouco adulando os romanos, que lhe davam o cargo, que lhe garantiam o cargo, né? Um pouco fazendo sua reverência ao Deus único que os judeus acreditavam, e um pouco fazendo referência e fazendo sacrifício aos deuses pagãos, que eram os deuses dos romanos. Ele então era um homem muito difícil e fazia ela muito sofrer, né? E numa das brigas que ela teve com ela estava chorando, e uma das suas servas, que ela tinha muitas, falou de Jesus, e ela foi a um encontro com Jesus, escutou Jesus falar e não deixou mais de ir aonde Jesus ia, pelo menos onde ela podia, ela ia, acompanhava em tudo, né? Inclusive comunicando ao marido, né? Pela tradição romana, sendo ela uma mulher de posição, ele não poderia proibi-lo dela fazer isso. Ela passou a acompanhar Jesus. E aí então, a partir dessa peregrinação com Jesus, um dia ela toma coragem e vai falar para Jesus dos seus desgostos domésticos, né? Então ela começa a falar de Jesus, que ela tem muitos dissabores com o marido, né? O que ela deveria fazer? Jesus então lhe fala que ela tem que amar o marido, que Deus não colocou o marido na vida dela por acaso. Se ela quer honrar a sua fé, ela precisa tratar o marido como se fosse um filho, amando ele. Jesus pergunta: que é mais fácil ceder? Você que já conhece Deus, ou ele que ainda está perdido e é ignorante? É mais fácil você ceder, então você tem que ceder e aceitar. Então Joana pergunta: mas eu não deveria impor minha fé para que ele então também descobrisse o caminho do bem, aproveitasse a oportunidade? E aí Jesus lhe pergunta: e Deus impõe para os tiranos do mundo a sua autoridade? Deus não dá liberdade de nós também aprendermos pelos nossos erros, né? Nos convertermos quando a gente vê que aquilo não é bom para a gente? Quem seria nós que se quisesse tomar o livre-arbítrio dos outros quando nem Deus toma o livre-arbítrio de nós? Então ela se sente muito conformada com aquilo tudo. E aí, a partir então desta conversa, ela torna-se uma esposa dedicada, compreensiva, carinhosa, que nunca mais reclama do marido, das suas dificuldades, e muito antes, pelo contrário, ela procura ressaltar tudo que ele tem de bom. Ocorre que um dia vem as contrariedades dessa vida política, né? Porque vida política em Roma era rápida. E aí o seu esposo, então, começa a perder todo aquele poder que tinha, e aí começa a vir os dissabores, as dívidas, né? E tudo aquilo. E aí, então, ele, tomado pelo desgosto, tomado pelo sofrimento, e aí também pelas dores físicas, pelas doenças, ele desencarna em meio a tudo isso. E ela, então, fica com o filhinho e sem o poder financeiro que o marido lhe estendia. E ela, então, resolve trabalhar na casa de outras mulheres, cuidando dos filhos dela. E, embora muita gente lhe chame a atenção, ela diz: ora, Jesus também trabalhou numa marcenaria. Seria eu que não precisaria trabalhar? E ela então começa a trabalhar para essas pessoas, para que possa sustentar a si mesma e para que possa sustentar também o seu filho, para que ele tivesse exatamente o pão para comer. E então, volta ela das recordações, está ela novamente no circo, seu filho pedindo para que ela negasse a Jesus, e ela então se lembra de Maria.
E daí ela pensa que Maria também assistiu o seu filho ser flagelado. E em nenhum momento, porque ela lá estava, ela viu Maria se desesperar. Então ela pensa que ela também tem que ser forte. Que ela também tem que passar por aquele momento de uma forma que comprove a sua fé. E ela lembra que as últimas palavras que Jesus disse para ela naquela conversa sobre seu esposo, Jesus lhe disse: vai, filha, ser fiel. E ela então diz: eu vou ser fiel até o fim. E aí chama a atenção do filho, dizendo: cala-te, meu filho. Jesus era puro e mesmo assim ele não desdenhou o sacrifício, ele honrou o seu sacrifício. Nós também temos que, nessa hora dolorosa, pensar que acima das felicidades transitórias, nós temos que ser fiel a Deus, como Jesus nos exemplificou. Então os verdugos, né, aqueles que tinham a incumbência da execução, começam a colocar fogo nas achas de lenha, né? Começa a colocar resina inflamável para que o fogo fosse mais violento, e aí daqui a um pouco as labaredas começam a sufocar a ela, né? E nesse momento em que ela é sufocada pela fumaça, um algoz lhe pergunta: o Cristo de vocês só ensinou vocês a morrer? E ela então dá uma resposta espirituosa, tentando mostrar para ele um bom caminho, dizendo: não ensinou nós apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí nesse momento então ela sente a mão de Jesus sobre o seu ombro, e Jesus diz: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então nós aí percebemos aquele que se entrega ao desejo e que no último momento é tomado pelo assombro por saber que vai ter que enfrentar as consequências dos seus atos, e aquela que se entrega ao seu dever, a porta estreita. E aí no último momento de vida ela está tranquila. E nesse caso, mais tranquila ainda, porque amparada nas mãos de Jesus, né? Então, nós percebemos qual é a diferença entre você realizar os seus desejos e realizar o que é dever nosso. Porque é isso que nos garante que a gente parta desse mundo de uma forma que não haja medo, não haja receio, que haja confiança, sendo fiel a Deus até o último momento, como Jesus recomendou a essa mulher maravilhosa, que nós hoje conhecemos como Joana de Ângeles, né, através da sua obra e das suas obras escritas, né, da sua obra como mentora do Divaldo e nas suas obras escritas. E Pedro de Camargo, né, que se intitula em seus livros como Vinícius, ele num livro que chama-se Em Torno do Mestre, ele faz uma reflexão muito bonita sobre a porta estreita no mundo de hoje. A dificuldade que nós temos para lidar com a porta estreita e com a porta larga. E ele então diz assim: os homens do século, veja que ele não está falando hoje e agora, né? Ele está falando do século inteiro. Os homens do século querem enricar de momento. Todas as farsas, então, lhes parecem aconselháveis. Olham ao fim sem se preocupar com os meios. É preciso gozar, é mister saciar a fome e a sede dos prazeres. Tudo é lícito, mesmo o emprego de métodos inconfessáveis. Vida fácil, eis o ideal dos homens e das mulheres dessa época. Trabalho, economia, esforço, perseverança, restrição ao egoísmo são velharias, são doutrinas caducas, doutrinas que vão passar, que já foram abolidas há muito tempo. Agora está em vigor a lei do menor esforço. Busca-se obter o mais com o mínimo dispêndio de energia, se possível sem dispêndio algum de energia. O jogo acena com milhões para o dia seguinte, sem o concurso do tempo, da economia e do trabalho. O ambiente torna-se cada vez mais favorável à corrupção. O dolo, a fraude, a mentira, o suborno, a opressão são manejados como elementos naturais da conquista. O cambista promete fortuna,
Os políticos asseguram ganho sem trabalho. O sacerdote garante o céu. Lutar, renunciar, sofrer são insânias. Brio, vergonha, dignidade são mentiras. Responsabilidades, escrúpulo, consciência, coisas desnecessárias. Quanta ilusão da nossa época. O que se mostrou fácil e cômodo é difícil e penoso. Não há caminho mais longo do que esse que parece o caminho curto. Não há estrada mais árdua e pedregosa que aquela que aos olhos do mundo se afigura como uma estrada suave e atapetada de macias relvas. Só o dever vence. Queridos irmãos, estamos iniciando um ano e nós, muitos de nós, temos o hábito de, quando iniciamos o ano, fazermos os nossos propósitos para aquele ano. O que alguns chamariam fazer as metas que serão alcançadas esse ano. Que seja um ano em que os nossos propósitos sejam fixados com base em nossos deveres e que nós possamos abrir mãos de fixarmos os nossos propósitos nos nossos desejos, que muitas vezes nada mais são do que grandes enganos. Que Jesus nos abençoe. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.